Eu gostaria de chamar a atenção de vocês para a série que nós estamos compartilhando nesses últimos dias, que se chama Compartilhando Esperança. E hoje nós vamos falar sobre Para a Esperança Renascer. Nosso tema de hoje é Para a Esperança Renascer. Eu gostaria de trazer uma reflexão um pouco antes de um historiador israelita chamado Yuval Harari. Yuval Harari. Ele diz o seguinte, em um artigo que eu li, na verdade um artigo que está no Estadão de hoje, diz assim: precisamos entender que essa crise política, que é uma crise política, não apenas de saúde. Ele está falando desse momento que nós estamos vivendo por causa dessa pandemia, e ele fala assim, olha gente, a gente precisa fazer uma análise um pouquinho mais profunda desse momento que nós estamos vivendo. Essa crise que nós estamos passando não é simplesmente uma crise da saúde, não é uma pandemia simplesmente para a saúde. Ela é uma crise na saúde, mas que reflete aspectos políticos e aspectos também econômicos, né? Então essa crise não é simplesmente uma crise na saúde. A gente precisa olhar um pouquinho mais adiante para perceber o que está acontecendo ao nosso redor, ok? E ele continua em um outro artigo que ele também trata a respeito da pandemia. Ele diz o seguinte: hoje a humanidade enfrenta uma crise aguda, não apenas devido ao coronavírus, mas também devido à falta de confiança entre os seres humanos. Para derrotar uma epidemia, as pessoas precisam confiar em especialistas científicos, os cidadãos precisam confiar nas autoridades públicas e os países precisam confiar uns nos outros. Perceba o que ele está dizendo. Ele fala assim, olha, se a gente deseja vencer essa pandemia, nós precisamos confiar no que está sendo feito. Nós precisamos confiar nos outros, nas pessoas ao nosso redor, nós precisamos confiar nas autoridades que estão cuidando de maneira geral, de maneira macro daquilo que está acontecendo no nosso país. Então existe um cuidado micro, que é o cuidado na sua casa, que é o cuidado com as pessoas que você ama, e existe um cuidado macro, que é o cuidado que as autoridades fazem pelo nosso país, pelo nosso estado e pela nossa cidade. Nós precisamos criar uma confiança, né? Uma confiança entre os seres humanos. Ele fala assim, essa crise, ela não é só uma crise de saúde. Novamente, ele trabalha esse assunto. Ele fala, mas é uma crise aguda de confiança. E eu fui buscar, assim, quais são os efeitos dessa crise de confiança, ou melhor, os efeitos da desconfiança, porque é muito nítido, né, que nós vivemos sobre um efeito de desconfiança no nosso país. Nós não confiamos nos nossos governantes, nós não confiamos, às vezes, nas pessoas que estão à nossa volta, existe uma gama de informações em redes sociais e nós desconfiamos da própria mídia. Nós vemos um jornal, nós ouvimos um jornal, um telejornal, e a gente pensa assim, mas será que o que esse cara está dizendo é verdade? Porque se você mudar de uma emissora para uma outra emissora, você vai perceber que as ênfases são diferentes, né? Se você pega a primeira página de um jornal e de outro jornal, você vai perceber que a ênfase das falas são diferentes, porque existem recortes, e isso gera desconfiança, porque nós não conseguimos apalpar de maneira real a verdade. Bom, esses efeitos práticos da desconfiança da nossa vida acontecem o seguinte, uma xenofobia cultural, que é o seguinte, é a aversão a tudo que é diferente da minha cultura, da minha expressão religiosa e dos meus hábitos. Ou seja, uma xenofobia cultural é quando eu olho para os meus hábitos, para a minha religião e para a minha cultura, e eu não respeito as outras culturas que existem numa cidade, as outras religiões que existem numa cidade e os hábitos das pessoas, porque são hábitos diferentes, mas a gente para não respeitar. E essa xenofobia faz o quê? Faz uma aversão a isso e muitas vezes nos leva a discriminar e a tentar eliminar as pessoas, ou melhor, converter ou transformar essas pessoas em seres semelhantes a nós. Bom, mas esse não é o único efeito dessa desconfiança generalizada na nossa sociedade. Ainda existe o isolamento emocional.
caracterizado pela falta de empatia com os outros e firmado no egocentrismo das minhas necessidades. Então as pessoas não olham com empatia para o sofrimento alheio. Eu só olho para o meu sofrimento e eu acabo usando as pessoas para o meu prazer ou para eu conquistar alguma coisa. Então isso é um isolamento emocional, não é um isolamento social, é um isolamento emocional. Ainda uma outra característica seria a paranoide social. Essa paranoide social, ela distorce a realidade e atribui ao outro aquilo que existe em si. Ou seja, eu olho para o outro e atribuo a essa outra pessoa defeitos de caráter que existem em mim. Vê os outros como enganadores, vê os outros como malevolentes e vê os outros como os manipuladores. E eu me torno, então, uma vítima, porque não, são só os outros. A gente vê isso muito, mas muito no discurso de políticos, né? Em alguns políticos, eles se acham os perseguidos da história do Brasil. Não, todo mundo está me perseguindo, seja da direita ou seja da esquerda. Sempre você olha para um político e pensa assim, esse cara, ele está sofrendo de paranoide social. Por quê? Porque o discurso dele é que os outros são enganadores, que os outros são malevolentes e que os outros são manipuladores. Eu não sou. Eu sou um santo, é os outros. Eu gostaria que você trouxesse isso para a sua vida diária também. E você percebesse se você, muitas vezes, você não tem aversão ao que é diferente. Se você não está muito egocêntrico nas suas necessidades. Ou se você distorce a realidade para você se parecer vítima. Para um pouco e pense no seu dia a dia, pense na sua vida. Eu estou fazendo uma análise macro do que acontece na nossa sociedade, mas eu gostaria que você fizesse agora uma análise micro naquilo que acontece na sua vida, na sua família, nos seus relacionamentos, aonde você trabalha, aonde você exerce a sua vocação e você percebesse se isso acontece de fato com você. Bom, se você perceber que isso está acontecendo com você, eu gostaria de propor uma pergunta e a gente buscar uma resposta para essa pergunta. Como vencer a desconfiança para renascer a esperança? Porque nós não podemos viver da forma como a cultura tenta fazer com que a gente viva. Eu não posso ter aversão às pessoas. Eu não posso estar egocentricamente ligado às minhas necessidades. Eu não posso olhar para os outros e transferir nos outros aquilo que existe de ruim em mim. Porque isso não são características de um verdadeiro discípulo de Jesus. Um verdadeiro discípulo de Jesus, ele luta contra essas características da cultura. Ele busca uma verdade. Na verdade, o verdadeiro discípulo de Jesus, ele se torna vulnerável e ele passa, sim, ele investe no relacionamento com as pessoas, sim, ele confia nas pessoas. Apesar de muitas vezes nós acharmos que isso é loucura, mas o Evangelho é a contracultura da nossa cultura atual. O Evangelho é uma nova cultura, é aquilo que Jesus, ou melhor dizendo, que o apóstolo Paulo diz, que quando a gente encontra o Evangelho de Jesus, as coisas novas acontecem na nossa vida, as coisas se renovam, e eu deixo de viver a forma cultural, a forma corrente, e a minha mente é renovada pela ação e pelo poder do Santo Espírito de Deus. É isso que deveria acontecer. Bom, para responder a essa pergunta, principalmente no dia de hoje, eu gostaria de falar de 2 sentimentos antagônicos que eu estou vivendo, né? O primeiro sentimento é o sentimento da alegria da ressurreição. Afinal de contas, hoje é o domingo da ressurreição, é o domingo da ressurreição, é quando nós comemoramos aquilo que Cristo Jesus fez na cruz do Calvário, e a nossa fé, e nós percebemos que a nossa fé não é vã, que a nossa esperança não está neste mundo, mas que a nossa esperança, a nossa maior esperança, está no que Deus está fazendo em toda a história do mundo. É através do sacrifício de Jesus que começa um novo tempo de relacionamento com Deus. É isso que a Bíblia nos afirma.
que através do sacrifício de Jesus, eu não chamo mais o Senhor de o Senhor Deus, mas eu posso chamar o Senhor, Senhor Deus, Criador de todas as coisas. A partir do sacrifício de Jesus, eu tenho um relacionamento aberto com esse Deus, e eu chamo esse Deus de Pai. Porque foi assim que Jesus nos ensinou a chamar o Deus poderoso, Criador dos céus e da terra. Ele nos ensina a chamar a esse Deus maravilhoso de Pai. De Pai. Bom, o outro sentimento é aquilo que eu já trabalhei no início com vocês. É o caos social que a gente está vivendo. A ameaça da contaminação pelo coronavírus imprimiu no coração da sociedade o medo. Nós temos medo de sair da rua. Nós temos medo de encostar nas pessoas. Nós temos medo. Hoje eu tive que fazer compras hoje, né? Então a gente entra no mercado pensando em estratégias, como eu não vou encostar em pessoas hoje. Perceba a paranoia que nós estamos vivendo. Eu não vou encostar em pessoas. Se alguém fala um pouquinho mais perto, você já dá uns 2 passos para trás. Se alguém te estende a mão, você estende o ombro, né? Porque você não quer pegar na mão da pessoa. Nós vivemos com medo. Até no elevador a gente tem medo. Se alguém está no elevador, a gente tenta entrar, a gente já não entra. E se alguém tossir do nosso lado, a gente sai correndo. Percebeu a esfera de medo que a gente está vivendo? Então a gente está nesses 2 sentimentos hoje. Um sentimento da alegria da ressurreição, mas por outro lado, um sentimento de caos social gerado por esse medo. Diante disso, eu gostaria de ler com vocês o Salmo de número 13. Porque eu creio que o Salmo de número 13 pode trazer umas respostas. Eu sei, não é um texto clássico sobre a ressurreição de Jesus. Eu sei, você deve estar aí na sua casa, olhando esse vídeo e perguntando, mas poxa, o que o Wellington vai falar a respeito da ressurreição no Salmo de número 13? Eu quero convidar você a perder o seu preconceito e me acompanhar, né? E quem sabe Deus ilumina o seu coração, assim como iluminou o meu coração, e traga algumas verdades ao seu coração, assim como trouxe ao meu. Então, eu quero compartilhar algo com você que Deus falou diretamente ao meu coração, lendo e relendo esse salmo nos últimos dias. Diz o seguinte: até quando, Senhor, te esquecerás de mim? Será para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando estarei relutante em minha alma, com tristeza no coração a cada dia? Até quando o meu inimigo se exaltará sobre mim? Olha para mim e responde-me, Senhor, meu Deus. Ilumina os meus olhos, para que eu não durma o sono da morte. Para que o meu inimigo não diga, prevaleci contra ele, e os meus adversários festejarão o meu fracasso. Eu, porém, confio em teu amor. Que o meu coração se alegre na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porque Ele me tem feito muito bem. Muito bem. Esse salmo é um salmo de lamento. E o lamento é uma forma de abastecer o coração diante dos antagonismos da vida, sem perder o foco da realidade. Ou seja, eu posso abastecer o meu coração com uma alegria que ela é passageira, que ela é frugal, que ela não é real, que ela é rasa, pequena. Ou eu posso olhar para esse salmo de lamento e perceber que na espiritualidade cristã existe o espaço para o lamento, existe o espaço para o choro, existe o espaço para fazer perguntas difíceis para Deus e obter respostas, ou pelo menos expor o nosso coração a essas respostas. E eu gostaria então de mostrar para vocês 3 movimentos do coração para renascer a esperança. E o primeiro movimento é: rasgue o seu coração. Olha o que o Salmo diz nos versículos 1 e 2. Até quando, Senhor, te esquecerás de mim? Será para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando estarei relutante em minha alma, com tristeza no coração, cada dia? Até quando o meu inimigo se exultará sobre mim? Perceba quantas vezes esse salmista ele coloca diante do Senhor a pergunta: até quando? Até
quando esse salmista está rasgando o seu coração diante do Senhor. Ele está abrindo o seu coração e eles não têm medo de fazer perguntas difíceis a Deus. E a primeira coisa é, faça perguntas difíceis. Por que, Deus, isso está acontecendo comigo? E eu sei, muitas vezes a gente olha para esse salmo, a gente não entende a profundidade dele. São perguntas aqui de inquérito, é como se fosse uma linguagem jurídica e um promotor perguntando para um réu ou para alguém que está sendo julgado, dizendo assim, o que você fez? Por que isso aconteceu? Quando? Até quando isso vai acontecer? Perceba que existe um peso nessas palavras. Ele não está simplesmente perguntando sem emoção. Ele está perguntando assim, com uma ênfase. Até quando, Senhor? Por que isso está acontecendo na minha vida? Por que isso está acontecendo na minha vida? Quantas vezes a gente foge dessas conversas cruciais com Deus? Nós temos uma espiritualidade, muitas vezes, ou melhor dizendo, nós cultivamos uma espiritualidade hipócrita. Uma espiritualidade onde está tudo bem. Uma espiritualidade triunfalista, que não nos leva a um relacionamento mais profundo com Deus. Essa espiritualidade triunfalista, ela está baseada simplesmente em promessas. Nós adoramos aquela caixinha de promessas e nós baseamos a nossa espiritualidade naqueles versículos que gostamos e nessas promessas. Não existe nenhum problema em você ter as promessas de Deus bem guardadas no seu coração, mas a sua espiritualidade não pode estar só fundamentada sobre promessas. Porque a vida, ela tem nuances, porque a vida, ela passa por dificuldades, e a gente precisa, então, perguntar, a gente precisa perguntar para o Deus Criador de todas as coisas, até quando? Até quando? Então, faça perguntas difíceis. Exponha as suas dúvidas. Senhor, por que isso está acontecendo comigo? Não é essa a pergunta de Jó? Tudo bem, se você ler o texto de Jó, você vai perceber que ele não tem uma resposta do porquê aconteceu aquilo com ele. Ele não tem, mas ele tem uma resposta de quem é Deus na história. Mas Jó só tem aquela resposta, por quê? Porque ele expõe as suas dúvidas, porque ele rasga o seu coração. Ainda, não negue a dor do seu coração. Eu sei, na nossa cultura, isso é muito forte hoje nessa cultura pós-moderna, ao qual nós estamos inseridos. Nós negamos a dor, nós fugimos na dor. Nós não queremos lidar com as dores, nós nos escondemos. A todo momento, você pode ver, redes sociais é uma fuga da dor. A gente hoje se esconde das coisas e das responsabilidades atrás de um celular. Não é verdade? Eu acho que está sendo muito interessante, em certos aspectos, essa experiência de quarentena para algumas famílias. Porque a gente não consegue mais ficar 24 horas na frente de um celular. Ninguém aguenta ficar 24 horas se escondendo. E as pessoas, neste momento, estão se expondo. Estão se expondo e expondo o seu coração a pessoas. Mas eu quero convidar você a não negar a sua dor e a expor o seu coração diante de Deus. Porque não tem como a gente viver nesse mundo de fantasia. Perceba que Jesus, no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 38, diz o seguinte: a minha alma está profundamente triste até a morte. Fiquem aqui e vigiem comigo. Perceba o que Jesus está dizendo. Ele está dizendo assim, a minha alma, Jesus, o Deus encarnado, está dizendo, a minha alma está profundamente triste, até a morte. Olha a profundidade desse versículo. Jesus está no Getsemane, ele sai, depois da ceia, ele sai para orar com alguns discípulos, ele chama outros discípulos um pouquinho mais perto e vai fazer uma vigília, ele vai orar, buscando a Deus e buscando a presença do Senhor para aquele momento. É neste momento que Jesus pede para Deus, Senhor, se possível, passe esse cálice diante de mim. De
tão pesada que estava a alma do Senhor, mas perceba, ele vai diante do Senhor e ele não tem medo de expor a sua tristeza, ele não tem medo de expor a sua dor. Tanto é verdade que no salmo, no momento da crucificação, ele cita um salmo, que é o salmo de número 22, versículo 1, que ele diz: meu Deus, por que me desamparaste? Ou me abandonaste, em algumas versões. Jesus, ele usa um salmo de lamento na crucificação dele. Jesus, ele não tem medo de rasgar o seu coração diante do Pai. Porque pessoas que cultivam intimidade com Deus não têm medo de expor o seu coração. Deixa eu te falar uma coisa. Se você não cultiva intimidade com uma pessoa, você não vai se expor a ela. E isso serve para Deus também. Se você não cultiva intimidade com Deus, você não vai se expor a ela. Então você não vai fazer perguntas difíceis, você não vai expor as suas dúvidas e você não vai abrir o seu coração e abrir a sua dor para Ele. A pergunta é, se você não fizer isso, como então você vai obter respostas? Percebeu? Que o que nos falta muitas vezes, é a intimidade com o Pai. Uma intimidade que Jesus tinha. Uma intimidade que Jesus é o modelo de intimidade que nós devemos ter com o Pai, porque Jesus, ele veio na figura do novo Adão. Aquilo que o primeiro Adão não conseguiu fazer, Jesus, ele faz de forma plena. Jesus, ele trabalha isso de forma plena, e fazendo isso de forma plena, ele está nos ensinando um modelo de relacionamento que nós devemos ter com Deus. Mas existe um segundo princípio, que é reconheça os seus medos. O texto do Salmo nos versículos 3 e 4 do Salmo de número 13 diz o seguinte: olha para mim e responde-me, Senhor, meu Deus. Ilumina os meus olhos, para que eu não durma o sono da morte, para que os meus inimigos não digam, prevaleci contra ele, e os meus adversários festejarão o meu fracasso. Quais são os medos do salmista? Eu elenquei algum aqui. Eu escrevi alguns. Sem direção, porque ele fala assim, olha para mim, responde-me, Senhor. Ele não tem resposta, ele está sem direção nenhuma. Ele diz, ele está sem plano, porque ele fala, Senhor, ilumina os meus olhos, mostra para onde eu devo ir, para qual é o plano, o que eu devo fazer. Ele está envergonhado, porque os inimigos dele estão falando, eu prevaleci, e isso é um sentimento de vergonha que ele está tendo. Ele está envergonhado porque ele está sendo envergonhado pelos seus inimigos, e ainda ele se sente um verdadeiro fracasso. Ele se tornou um fracasso. Ele se torna um fracasso. E, por último, ele tem medo de morrer. Ele está sem direção, ele está sem plano, ele está envergonhado por algo, ele está se sentindo fracassado e ele tem medo de morrer. Você já passou por algum desses sentimentos? Você já se sentiu sem direção na sua vida? Você, diante de um problema, não tem um plano? Não tem um plano? Diante de uma crise financeira que nós estamos vivendo, mundial, você não tem um plano? Você olha e fala assim, o que eu vou fazer amanhã? Como eu vou trazer o sustento para minha família amanhã? Eu não tenho um plano. Diante dos seus credores, você está falando assim, eu não vou conseguir pagar as minhas dívidas. Daí você se sente o quê? Envergonhado. E você até pensa, tomara que essa quarentena dure 6 meses. Porque eu não quero ser visto na rua. Ainda, você talvez tenha sonhado, tentado começar um negócio, feito algo para ser um ano diferente. Você começou 2020 dizendo, vai ser o ano da minha vida. E agora você vê todos os seus planos virarem realmente um fracasso. Ou, diante dessa pandemia, você está com medo da morte. Ou diante de uma doença. Ou de qualquer outra coisa. Você está com medo. Você já buscou ao Senhor
E você já reconheceu diante dele quais são os seus medos? Talvez não seja essa lista que eu coloquei aqui. Talvez não seja. Talvez sejam outros medos. Outros medos. Medos de você ser traído, medos de você, não sei, você pode ter, enfim, qualquer medo, qualquer coisa que traga pavor ao seu coração. Deixa eu te perguntar. Você, de maneira muito honesta, você já colocou isso diante de Deus? Senhor, eu tenho medo disso. O texto de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6, diz assim: lancem sobre ele todas as suas ansiedades, porque ele cuida de vocês. Eu trouxe esse versículo porque medo e ansiedade andam juntos. Porque tudo aquilo que me causa ansiedade, de certa forma é porque eu tenho medo. Eu tenho medo. Então, essa ansiedade muitas vezes tem a ver com medo. E daí, olha o que o texto de 1 Pedro está dizendo. Lancem sobre ele todas as suas ansiedades. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você está lançando sobre Deus todo o seu medo? Todo o seu medo, tudo aquilo que causa pavor no seu coração, você está lançando sobre ele. Essa ideia de lançar é entregar a ele, é jogar sobre ele. É jogar sobre ele, para que o seu coração fique livre, para que o seu coração seja aliviado, mas você precisa lançar. Sabe qual que é o grande problema da nossa espiritualidade? A gente tenta entregar para Deus, mas a gente não entrega. A gente diz que entrega, mas na primeira oportunidade a gente toma de volta e fala, não, eu vou resolver. Eu vou dar o meu jeito nesse negócio. Porque afinal de contas, esperar o que Deus está fazendo demora muito. Mas o texto bíblico diz para a gente lançar sobre ele. Se você quer experimentar o amor de Deus na sua vida, você precisa lançar sobre ele. Jogar sobre ele. Deixar com ele. Entregar a ele. Para que ele cuide disso. Percebeu? O texto de João, capítulo 20, versículo 19, diz o seguinte: ao cair da tarde, naquele dia, primeiro dia da semana, quando, estando trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, Jesus veio e se pôs no meio deles, dizendo: a paz esteja com vocês. Aqui é a primeira aparição de Jesus para um grupo maior dos seus discípulos no Evangelho de João. As portas, perceba a cena, as portas estão trancadas, porque os judeus estavam perseguindo e tentando abafar qualquer movimento que Jesus tivesse iniciado. Então, eles estão sendo perseguidos. Eles têm o seu líder morto na cruz do movimento de Jesus, eles têm o seu líder morto. Os discípulos de Jesus, então, estão com medo da perseguição dos judeus. E as portas estão trancadas. Jesus, então, aparece no meio deles, porque é o que o texto diz. Jesus veio e se pôs no meio deles, dizendo: que a paz esteja com vocês. O que Jesus está falando aqui é aquela paz que só Deus pode dar. É a paz conhecida no Antigo Testamento, que é uma paz existencial, um shalom. Não é uma paz de sentimento, é uma paz muito mais profunda, é uma paz existencial, é uma paz onde eu entro, eu me encontro com aquele que é o autor de todas as coisas da história, e eu percebo que ele organiza todas as coisas na história, então eu posso ter paz
paz, porque em Cristo Jesus e em Deus não existe caos, não existe desordem. Então, quando eu entro em contato com esse Deus onde não existe caos e não existe desordem, eu tenho o quê? Uma paz existencial que mexe com todo o meu ser, que mexe com toda a minha vida. É aquela paz que Jesus diz também aos seus discípulos que o mundo não pode roubar. É essa paz que Ele está nos dando, que a gente pode estar no meio de um furacão, mas aquela paz que você olha e fala assim, eu me encontro em paz. É essa paz que Jesus quer oferecer aos seus discípulos. Perceba que os discípulos estão com as portas trancadas. Eles estão com medo. Provavelmente ansiosos. Jesus se coloca no meio deles e diz, que a paz esteja com vocês. Talvez hoje você esteja no seu coração com as portas trancadas. Você esteja no seu coração com medo. Você esteja perguntando o que vai ser do amanhã. E eu quero dizer para você que Jesus está entrando na sua vida e está dizendo que a paz esteja com você. Que a paz esteja com você, que a paz de Deus, que excede todo entendimento, cubra você e te traga tranquilidade. Mas existe um último movimento desse salmo, que é entregue-se ao amor de Deus. E o salmista diz no final, perceba, ele rasga o seu coração, ele expõe os seus medos, e depois ele se entrega. Ele se entrega. Ele diz assim no final, eu, porém, confio em teu amor. Que o meu coração se alegre na tua salvação. Cantarei ao Senhor porque Ele tem me feito muito bem. Eu, porém, confio em teu amor. Em teu amor. Jesus é o modelo de entrega que devemos seguir. Olha o que diz o texto de Mateus, capítulo 26, versículo 39. E, adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu Pai, se é possível, que me passe de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Entrega. Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Esse não é o meu desejo. Isso não é o que eu quero. Mas, mesmo não sendo o desejo mais íntimo do meu coração, se é o melhor, se contudo, é o que o Senhor quer, porque isso é o melhor para a minha vida, isso é o melhor para os meus discípulos, isso é o melhor para a humanidade, você que é o Pai, então eu vou acatar a sua decisão. Nós precisamos ter a coragem de fazer essa mesma oração que Jesus fez. Nós precisamos ter essa coragem. Nós precisamos olhar para Jesus como um modelo que Ele é, de uma forma, na forma como a gente se relaciona com Deus. Jesus, Ele é esse modelo de relacionamento. E perceba, Ele se coloca diante do Pai, Ele fala o que Ele deseja, mas Ele faz o quê? Ele faz exatamente o que o Pai quer que Ele faça. Ele não sai do plano. O grande problema é que talvez a gente até faça essa oração, mas a disposição do nosso coração é diferente. Porque existe uma diferença entre aquilo que eu desejo e aquilo que eu quero. Já parou para pensar nisso? Que existe uma profunda diferença entre aquilo que eu desejo e aquilo que eu quero. Eu posso querer muitas coisas e desejar muitas outras. Mas muitas vezes as minhas ações não estão ligadas àquilo que eu quero, mas está ligado à esfera daquilo que eu desejo. Eu desejo.
Então eu posso querer, por exemplo, vou dar um exemplo. Eu posso querer emagrecer, fazer um regime. É um exemplo bobo, mas que serve para a gente neste momento. Eu quero fazer um regime, eu quero emagrecer, mas o meu desejo é comer chocolate. Você não vai conseguir lidar com isso. Nós precisamos, neste momento, então, alinhar aquilo que eu desejo com aquilo que eu quero. E nós só conseguimos fazer um alinhamento do desejo e do querer se nós tivermos sinceridade de orar como Jesus orou. Porque Jesus aqui nessa oração ele faz um alinhamento daquilo que ele deseja e daquilo que o Pai está pedindo para ele. Então ele alinha as coisas. Eu quero convidar você a ter um relacionamento com Deus nessa Páscoa de alinhamento das coisas. De alinhamento do seu coração. Você precisa realinhar o seu coração com aquilo que Deus realmente deseja de você. Com qual realmente é a sua vocação. Você precisa parar de falar assim, eu vou esperar mais um pouco, mas um pouquinho mais para frente. Não, se Deus falou algo para você, meu irmão, minha irmã, você que está me assistindo, se Deus falou algo para você, vá e faça. Vá e faça. Alinhe o seu coração com aquilo que você deseja, com aquilo que você faz um alinhamento. Ainda, em Lucas, capítulo 23, versículo 46, a gente percebe o resultado desse alinhamento. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E é o brado final de Jesus na crucificação. Jesus se entrega ali. Ele está citando um outro salmo de lamento. O Salmo 31, versículo 5. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Resgata-me, Senhor, Deus da verdade. E Jesus, ele só experimenta o verdadeiro amor do Pai, porque ele se entrega. Ele só experimenta a bondade do Pai, porque ele se entrega. O texto bíblico e as histórias bíblicas são um guia para as nossas vidas. São uma normativa para as nossas vidas. E a gente precisa entender que eu preciso fazer absolutamente a mesma coisa. Jesus, ele só ganha a vitória porque ele se humilha, porque ele segue o plano. Nossa alegria, então, deve estar alicerçada no que Deus está fazendo na história. Agora perceba o que diz o texto de João, capítulo 15, versículo 1. Tendo-lhe dito essas palavras, para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Se você pega esse texto de capítulo 15 de João, você vai perceber que a partir do verso 9, Jesus está falando sobre uma única coisa, que nós devemos obedecer o Pai como Ele obedece. Ele fala que o prazer dele, a partir do versículo 9, ele fala que o prazer dele é obedecer o que o Pai pediu para ele fazer. E ele fala que nós vamos experimentar de uma grande alegria se nós seguirmos o seu exemplo e nós obedecermos aquilo que ele pediu para a gente fazer. Então Jesus, ele nos dá grandes instruções, nos dá a sua palavra e nós precisamos olhar para essa palavra como a nossa regra de fé e a nossa regra de prática. Só então o domingo da ressurreição será a nossa alegria. Porque o texto diz, eu me alegro aonde? Na tua salvação. Eu me alegro naquilo que Deus está fazendo na história. Porque me submeter a Deus molda o meu coração para a vitória. Mas toma cuidado com o que eu estou falando. Tá? Toma cuidado, porque não é triunfalismo isso. Olha o que eu estou falando. Eu estou falando, me submeter, eu me colocar debaixo daquilo que Deus está fazendo na história. Ou seja, eu não estou fazendo a minha história paralela. Eu estou me colocando debaixo daquilo que Deus está fazendo na história. Isso vai moldar a minha história para a vitória, para a alegria, para a paz. Para mim,
esse texto fala muito sobre o que Cristo Jesus experimentou. Porque Cristo Jesus foi exaltado pelo próprio Pai. Ele foi ressuscitado pelo próprio Pai, pelo poder do Espírito, porque ele submeteu. A Páscoa é um momento de esperança. Mas para mim, nesse momento que nós estamos vivendo na história, significa um momento de entrega. E eu queria então convidar você a fazer esses 3 movimentos. Rasgue o seu coração. Rasgue o seu coração diante de Deus nessa noite. Rasgue ele, rasgue o seu coração. Não esconda os seus medos. Não esconda, não esconda. Coloque todos os seus medos na presença de Deus. E por fim, entregue-se ao amor desse Deus. Entregue-se. Se coloque. Deixa Ele moldar, deixa Ele trabalhar, porque Ele é soberano. E o que Ele está fazendo na história é maravilhoso. O que Ele está fazendo na história é glorioso. Eu gostaria de orar por você e com você nessa noite. Senhor e Pai, nosso Deus, em Cristo Jesus nós nos aproximamos do Senhor, ó Deus. Através de Cristo Jesus nós podemos te chamar de Pai, porque o véu foi rasgado no sacrifício de Jesus. A religiosidade foi apagada no sacrifício de Cristo Jesus. Não precisamos de outro sacrifício, porque o sacrifício de Cristo Jesus é suficiente. E este sacrifício nos traz a paz, ó Deus, a paz. A paz que excede todo o entendimento. A paz que completa e enche os nossos corações, que abastece a nossa alma. Eu quero te pedir, Senhor, que em nome de Jesus, o Senhor derrame sobre nós a Tua graça, que o Senhor derrame sobre nós a Tua misericórdia, que cada pessoa hoje, ao ouvir a Tua palavra, possa rasgar o coração, possa expor os seus medos, expor as suas dúvidas de maneira sincera, Senhor. E ainda, Pai, que haja entrega. Entrega, se você ainda não fez esse movimento de entrega, se você ainda continua retendo as coisas na tua mão, nas tuas mãos, por favor, Pai, nós entregamos tudo, Senhor. Nós queremos soltar, ó Deus, lançar sobre o Senhor. Nós queremos perder o controle, Pai. Nós queremos perder o controle, porque nós lançamos toda a nossa ansiedade e todo o nosso medo no Senhor. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém.